Então você quer emagrecer, mas não sabe por onde começar? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar as principais formas de emagrecer usadas no Brasil e no mundo. Então, pessoal, o primeiro método de emagrecimento que nós abordaremos aqui é a tão famosa reeducação alimentar, que consiste em você fazer adaptações à sua alimentação. Não sei se vocês já ouviram falar da diferença entre comida de verdade e substâncias comestíveis. As comidas de verdade são aquelas que a gente encontra na natureza, de origem animal, vegetal, e são consumidas o mais naturalmente, o mais natural possível. Já as substâncias comestíveis, como o próprio nome já diz, são comidas que a gente não encontra na natureza. Essas sim, têm sido responsáveis pelo engordamento e o sobrepeso da população mundial. Com o advento da indústria, com a industrialização dos alimentos, as pessoas passaram a comer muito mais essas comidas processadas. E aí, com isso, iFood, praça de alimentação de shopping centers, passou a ser algo que está presente no cotidiano da maioria das pessoas. Para que você consiga, de fato, emagrecer de forma saudável, você precisa fazer escolhas adequadas de alimentação. Ou seja, você vai escolher alimentos de origem animal, de origem vegetal e consumi-los de forma mais natural possível. Com isso, com essa mudança de hábitos alimentares, você vai de fato conseguir emagrecer. Esse, por sinal, é o método mais popular que nós vamos falar nesse vídeo. Pessoal, aqui o papo é franco. A próxima forma de emagrecer que a gente vai falar aqui é a atividade física. Eu sei que tem muita gente aí tentando vender diversos produtos, dizendo para você que existem várias formas de você emagrecer sem fazer atividade física. E, de fato, até existem algumas possibilidades, você até consegue emagrecer de algumas formas sem fazer atividade física. Só que lembre de uma coisa, emagrecimento sem saúde não vale a pena. E aí, para isso, a gente vai ver que existem outras formas, como utilização de remédios, métodos bem agressivos que vão fazer você emagrecer, mas vão roubar a sua saúde, não vale a pena. Então, nesse contexto, é que eu digo para você que a prática da atividade física, ela ainda é uma das melhores formas de você emagrecer. E quando associada a uma boa alimentação, pronto, você tem a combinação perfeita para que você alcance os seus objetivos de perda de peso. Então não caia nessa enganação. Busque sim praticar uma atividade física, levante do sofá, procure uma forma de você ter uma rotina de hábitos ali, de prática de atividade física. Você pode caminhar, você pode correr, você pode usar sua bicicleta, você pode ir muitas vezes para o trabalho andando, dependendo da sua situação. Você pode frequentar uma academia, você pode fazer atividades em casa. Inclusive aqui mesmo no YouTube tem diversos canais e diversas videoaulas mostrando para você que você pode emagrecer praticando atividade física em casa, de maneira simples, de maneira fácil, e você vai perceber que não somente você vai emagrecer, mas que você vai, de fato, se sentir mais saudável. Então, não deixe de praticar atividade física. Uma outra forma que a gente pode abordar aqui, como forma de emagrecimento, é a combinação, que já até foi dita no método anterior, entre a mudança de hábitos alimentares, a reeducação alimentar, combinada à atividade física. Então, esse eu até digo para você que é o principal método e o método mais eficaz e mais eficiente e que vai trazer os maiores benefícios de saúde para você. Então, se você conseguir fazer adaptações à sua alimentação e associar essas adaptações a uma rotina de atividade física, pronto, você conheceu, você aprendeu a fórmula mágica do emagrecimento. Algumas pessoas podem perguntar, mas se eu não mudar os meus hábitos alimentares e somente começar uma prática de atividade física, eu vou conseguir emagrecer? Provavelmente sim, porque se você já vive uma rotina sedentária associada a uma rotina desregrada em relação à sua alimentação, qualquer coisa que você fizer, tanto mudar os seus hábitos alimentares quanto mudar a sua rotina de sedentarismo, isso já vai causar um impacto no seu corpo e você vai sim conseguir perder peso, mas isso vai ter um limite. Lembrando sempre que os maiores benefícios estão a hábitos alimentares saudáveis associados a uma prática de atividade física. Como eu já disse, essa é a fórmula do emagrecimento. Então, pessoal, outra forma de emagrecimento que a gente pode aqui falar e que é muito utilizada tanto no exterior quanto no Brasil são os procedimentos estéticos. E aí eu já adianto para você que os procedimentos estéticos eles não são eficazes no emagrecimento. Por quê? Porque eles somente atuam na região subcutânea.
na parte do tecido adiposo mais externo do seu corpo e não atingem a sua gordura visceral. Portanto, se o seu nível de sobrepeso ele é elevado e você é submetido a um procedimento estético, a tendência é você continuar com sobrepeso, é você continuar obeso. Então, para que servem os procedimentos estéticos? Eles são muito eficientes para melhorar a sua curvatura do corpo e diminuir a flacidez da pele. Ou seja, como eles atuam na parte mais externa do seu corpo, eles conseguem trabalhar de forma modeladora, mas não são, como eu já disse, eficientes para o emagrecimento. Então, se você quer emagrecer, o procedimento estético ele não é o mais adequado. Mas se você já está num nível em que precisa modelar o seu corpo, precisa acertar algumas curvas, sim, aí sim os procedimentos estéticos eles são indicados. Então, gente, um outro método muito popular que vem ganhando mais adeptos aí a cada dia é o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma forma de você jejuar de maneira estratégica, ou seja, com a finalidade de emagrecer. O jejum já é praticado há milhares de anos, muitas pessoas praticam o jejum de forma terapêutica, para fins espirituais, para atingir níveis elevados, né, de concentração, de meditação. E ocorre que o jejum intermitente, ele nada mais é do que a utilização do jejum de maneira estratégica para que você consiga emagrecer. Então, no jejum, você está sem comer, ou seja, você passa um período sem alimentação. Isso é jejum. E o que vem a ser o jejum intermitente? É você usar esses espaços, esses intervalos de tempo de forma estratégica para que você consiga emagrecer. O método mais popular é o chamado 16/8, que nada mais é do que você ficar 16 horas sem alimentação e você concentrar as alimentações, as refeições que você normalmente faz, nessa janela de 8 horas que sobraram. Então, por exemplo, você faz a sua última alimentação do dia às 20 horas, e aí você tem mais umas 2 horas ali acordado e vai dormir. No dia seguinte, você pula o café da manhã e vai comer somente no horário do almoço. Pronto, você jejuou por 16 horas, e aí a partir daí você pode voltar a se alimentar novamente. É importante frisar que não basta só você ficar esse período sem se alimentar, mas também na hora que você volta a comer, que você faça isso de forma inteligente. Ou seja, que você escolha alimentos saudáveis, nutritivos, para que você possa potencializar as suas chances de emagrecimento. Pessoal, uma outra forma de se emagrecer é você buscar a ajuda de um profissional. Lembre que nem todos os fatores que contribuem para um sobrepeso estão associados à falta de atividade física e a uma má alimentação. Existem fatores, por exemplo, como fatores hormonais, que podem fazer com que você tenha muito mais dificuldade de perder peso. Então, para isso é importante você buscar a ajuda de um endocrinologista, que vai fazer uma análise, ele vai passar os exames, vai fazer uma análise e vai verificar se o seu problema relacionado a sobrepeso ele não está associado a uma questão hormonal. E aí ele vai passar para você os remédios necessários e aí você pode ser que retome o seu processo de emagrecimento. Então lembre-se disso. Às vezes você está praticando atividade física, você está fazendo uma alimentação mais ou menos ali adequada e você não está conseguindo alcançar os seus objetivos de perda de peso. E aí você se pergunta, poxa, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou fazendo alguma coisa que não deveria fazer? Muitas das vezes esse não é o caso. Você precisa buscar a ajuda de um profissional e esse profissional vai mostrar para você ou vai diagnosticar algo que possa estar afetando o seu emagrecimento. Então, pessoal, outra forma de emagrecimento utilizada erroneamente pelas pessoas é o uso de laxantes. Os laxantes, na realidade, fazem com que você perca líquido. E aí esses líquidos que vocês perdem vai refletir na balança. E muitas pessoas, ao subirem nas balanças, elas acreditam que estão emagrecendo, porque o número ali diminuiu. Mas é um ledo engano. Laxante não serve para emagrecer, fuja desse engano. Só, existem outros fatores também que afetam no emagrecimento. Então, muitas vezes, para que você consiga emagrecer, você também vai precisar da ajuda de um psicólogo. Por quê? Porque as pessoas no estado de depressão, as pessoas no estado de ansiedade, elas tendem a ter um nível de compulsão alimentar maior. Ou seja, os sintomas da ansiedade, os sintomas da depressão, eles são tão altos, são tão grandes, que as pessoas encontram no alimento uma forma de fugir, uma forma de escapar, uma forma de amenizar esses sintomas que elas estão sentindo. E aí passam a comer de forma compulsiva, e isso faz com que elas tenham um sobrepeso. Então, para que você muitas vezes emagreça, você precisa perceber se você não está num estado de depressão, de ansiedade, em que você precise buscar a ajuda de um psicólogo.
E aí, com a ajuda desse profissional, ele vai receitar para você ali um ansiolítico, um remédio ali para ansiedade, um calmante, né? Que são os conhecidos calmantes. E aí isso vai fazer com que essa compulsão alimentar ela reduza. Por quê? Porque você vai ter os sintomas da depressão, da ansiedade, de outros problemas aí psicológicos que você possa estar enfrentando, reduzidos. Então, se esses sintomas reduzirem, a sua necessidade de buscar uma âncora, de buscar um apoio para que você amenize esses sintomas, isso também vai diminuir. Então, você vai comer menos, logo, você não vai engordar tanto. E se você estava num nível de alimentação exagerada, o simples fato de você reduzir a quantidade de alimentos que você vai passar a comer diariamente já vai ser suficiente para você perceber uma perda de peso significativa. Então, pessoal, uma das formas mais faladas acerca de emagrecimento é a tão famosa restrição alimentar. Então, a conta é muito simples. Se você tem uma taxa de metabolismo basal X, ou seja, se a quantidade de energia que você precisa para aquele dia é X e você ingere uma quantidade de alimentos que é, de fato, a quantidade de energia que você vai estar jogando para dentro do seu corpo, acima dessa quantidade de energia que você precisa, o que acontece com essa diferença? A tendência é que essa diferença ela seja armazenada, estocada no seu corpo em forma de gordura. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você faça uma ingestão calórica menor do que a quantidade de calorias que você precisa para aquele dia. Dessa forma, como o seu corpo vai estar em déficit calórico, em déficit de energia, a tendência é que essa diferença que o seu corpo ainda precisa, ele faça o processo inverso. Ele retire dos estoques para que ele possa então utilizar como energia. Lembrando que a fonte primária de energia que o nosso corpo tem são os carboidratos, os açúcares, né? E aí a fonte secundária são os lipídios, são as gorduras. Então, se você ingere pouco carboidrato, se a quantidade de calorias que você ingere é menor do que a quantidade que você precisa, o teu corpo vai buscar nos teus lipídios, nas tuas gorduras, essa energia que falta para completar a tua taxa de metabolismo basal diária, né? Então, pessoal, nós falamos anteriormente de métodos de emagrecimento relacionados a procedimentos estéticos, não cirúrgicos. Mas nós também temos os procedimentos cirúrgicos. Tem alguns aí até muito conhecidos, como a lipoaspiração, a própria bariátrica, né? A qual há uma redução do estômago e com isso a pessoa consegue emagrecer, que é indicada para pessoas ali com IMC ali acima de 40, 35, dependendo do nível de comorbidade ali que ela tem. Os médicos vão autorizar. Lembrando que normalmente para fazer uma bariátrica os médicos pedem que a pessoa ela já venha tendo um acompanhamento e ela consiga emagrecer alguns quilos antes da cirurgia. E o que ocorre é que a bariátrica ela só faz sentido quando ela é trabalhada para que a pessoa tenha uma reeducação alimentar. Como já foi dito em outro momento nesse vídeo, se você não mudar os seus hábitos alimentares, não tem como você conseguir emagrecer de forma efetiva. Então, a pessoa que vai fazer a bariátrica, ela também precisa, na maioria das vezes, fazer um acompanhamento psicológico, um acompanhamento nutricional, para que o psicólogo, o nutricionista ou até o psiquiatra ali, eles consigam trabalhar a cabeça da pessoa para que ela não volte a comer da forma desregrada que comia anteriormente. Porque senão, naturalmente, todos aqueles quilos que ela perdeu na cirurgia e que vai perder ao longo dos primeiros dias ali, por conta de estar ingerindo uma quantidade menor de alimentos, todos esses quilos vão voltar. E aí ela vai ter jogado a cirurgia dela fora. Então, é importante que haja um trabalho psicológico para que a pessoa não volte aos mesmos hábitos alimentares de anterior. Então, é necessário que a pessoa ela tenha realmente um acompanhamento para que ela não volte aos hábitos alimentares anteriores que levaram ela à condição de obesidade. Então, pessoal, nós fizemos aqui uma passagem pelas principais formas de se emagrecer que são usadas no Brasil e no mundo. É verdade que existem outras formas de se emagrecer que não foram abordadas nesse vídeo. E a ideia aqui não era esgotar o tema, era de fato oferecer diversas possibilidades para que você pudesse ter uma visão geral das principais formas que você pode utilizar para emagrecimento. Lembrando que diariamente a gente se depara com pessoas apresentando métodos mirabolantes, fórmulas mágicas de emagrecimento, que muitas das vezes e na maioria das vezes nada mais é do que alguém tentando vender algo e sem ter qualquer preocupação com a sua saúde. Então, a minha dica é, qualquer método de emagrecimento que você vai escolher, jamais abra mão da sua saúde, porque de nada adianta você esteticamente alcançar os seus objetivos se você não tiver saúde para desfrutar da sua vida.
Então, fica essa dica. Nos próximos vídeos, eu vou trazer detalhadamente cada uma dessas formas de emagrecimento, vou dizer quais são os exemplos de cada uma e vou dizer para você aquela que eu aconselho, aquela que eu não aconselho, aquela que eu entendo que é eficaz e aquela que eu não sou muito fã. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Vejo vocês no próximo vídeo.